Boa noite, pessoal. Eu me chamo Rubens Elias. Estamos hoje para a nossa segunda aula aqui do nosso curso de Redação Científica e o nosso tema de hoje são as regras da ABNT. Eu vou desligar aqui a câmera para facilitar a nossa visualização, tá? Então, esse curso foi criado, por uma demanda da universidade, por uma demanda que eu senti que os alunos têm muita dificuldade ainda para trabalharem com metodologia científica, muita dificuldade com revisão de textos, revisão de dissertações, muitos erros, assim, primários, né? E eu senti necessidade de criar esse curso e deixar disponível na página do NUPEAN, que é um núcleo de pesquisa cadastrado no CNPq, em que eu sou o coordenador. Então, hoje, a nossa aula do dia 17 de outubro de 2023. Afinal, o que é a ABNT? A ABNT é o Fórum Nacional de Normatização por Reconhecimento da Sociedade Brasileira, desde a sua fundação, em 1940, e confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais. E a ABNT, ela é responsável pela normalização técnica de textos científicos no Brasil. Todo esse texto que está aqui na nossa primeira lâmina, ele está disponível na ABNT e tem a fonte logo aqui embaixo. Tá? NBR 105/2023 é a nova atualização concernente à normalização de trabalhos científicos, né? E o NBR 14.724, ele é responsável pela padronização de trabalhos de conclusão de curso e monografias. O NBR 105/2023 tem a finalidade de auxiliar pesquisadores a fazerem citações corretamente nas pesquisas acadêmicas. O NBR 6023/2018 é a norma usada para organizar as referências utilizadas para elaboração do trabalho. O NBR 6020/2002 tem o objetivo de fornecer as diretrizes para a criação de sumários. E o NBR 6028/1990 ajuda os estudantes a escreverem resumos dentro dos padrões da ABNT. Quais são os elementos que compõem um trabalho acadêmico? Segundo a ABNT, para produzir um ótimo trabalho acadêmico, é preciso compreender que ele é composto de 3 partes essenciais: o pré-textual, textual e pós-textual. O pré-textual é construído pelos itens responsáveis pela apresentação inicial da pesquisa. Você vai conhecer agora alguns deles. A capa. A capa é o primeiro elemento do estudo, né? Embora possua um padrão, algumas instituições de ensino podem fornecer modelos próprios aos seus estudantes. Sendo assim, sempre consulte o manual do aluno disponibilizado pela sua faculdade. Nela deve conter os seguintes itens: nome da faculdade e logotipo, nome do autor do estudo, título e subtítulo do trabalho, se houver, o local e o ano de entrega da pesquisa. No caso, pesquisa desse ano, 2023. Folha de rosto. A folha de rosto é um componente obrigatório que vem logo após a capa. Ela é composta por o nome do autor completo, título do estudo, subtítulo, caso seja necessário, tipo de pesquisa, se é TCC, relatório de estágio, se é dissertação, qualificação de dissertação ou tese
defesa de dissertação ou tese, o nome da faculdade, o objetivo do estudo, se é a obtenção de título de graduação, de mestrado, de mestre ou doutor, o nome do orientador e caso tenha a coorientação, e o local e o ano de entrega do trabalho. Em seguida, tem a dedicatória, que é um item facultativo, né, mas é uma excelente oportunidade de dedicar a sua pesquisa a quem realmente ajudou você a realizá-la. Mas isso é muito subjetivo, você pode dedicar a sua companheira ao seu companheiro, pode dedicar a um de seus pais ou aos pais, pode dedicar a Deus, pode dedicar ao seu animal de estimação. Dedicatória é uma coisa livre, né? E dispensável também, não é um item obrigatório. Agradecimentos. Assim como a dedicatória, os agradecimentos também não são obrigatórios. Porém, você pode usá-los para agradecer a todos que contribuíram de forma direta para a concretização do seu trabalho monográfico. O resumo tem a finalidade, né, de fornecer ao leitor um breve relato do que vai ser abordado ao longo do trabalho. Trata-se de um texto objetivo que deve conter entre 150 e 500 palavras. Isso vai depender da normatização da universidade em que você está regularmente matriculado. E, além disso, é essencial que ele contenha o objetivo geral, o problema da pesquisa, a metodologia ou metodologias, os resultados obtidos com o estudo, as principais conclusões. Também é necessário adicionar de 3 a 5 palavras-chave ao final do texto para resumir o tema discutido na pesquisa. Nos trabalhos de graduação e mestrado, geralmente pedem o resumo e o abstract. No doutoramento, já se pede uma segunda língua estrangeira, que pode ser o espanhol ou o francês, a depender da tua área de especialização, né? Se for uma área em que os países que têm maior influência no campo, no caso da engenharia civil, engenharia mecânica, que é a Alemanha, é interessante que o resumo venha em língua alemã. O abstract é a tradução do resumo escrito na língua nativa para o idioma estrangeiro, que geralmente é o inglês, mas dependendo da instituição de ensino ou revista em que a pesquisa for submetida, pode-se exigir o texto em espanhol, ou em francês, ou em outra língua. Hoje, nós já discutimos muito, né? A universidade está muito mais aberta, mais plural, mais ampla. Hoje já se tem possibilidade de publicar o resumo na língua nativa, em que o aluno, por exemplo, falante da língua tucano, da língua munduruku, ele ter o direito de ter o seu resumo na sua língua nativa para que esse trabalho ele possa ter um alcance maior na comunidade da origem social dele. Lista, né? Caso o seu trabalho possua figuras, tabelas, quadros, abreviaturas, símbolos, ele precisa inserir listas para enumerar esses itens. Lembrando sempre que esses itens devem ser inseridos na ordem em que aparecem no texto monográfico e não na pesquisa. A ABNT errou feio aí, né? Não é na pesquisa, é no texto monográfico. A pesquisa é uma coisa, o texto científico é a objetivação daquilo que você realizou no laboratório ou na pesquisa de campo, tá bom? Só para esclarecer. Sumário. O sumário é o último elemento que integra a etapa pré-textual, é um elemento obrigatório que serve para mostrar a estrutura das divisões dos capítulos e subcapítulos do trabalho. Além disso, os títulos devem seguir a mesma ordem e formatação que aparecem ao longo do estudo, né? Agora são os elementos textuais, que são os essenciais, né? São essenciais, pois é por meio deles que a pesquisa será desenvolvida e apresentada aos leitores. Ou seja, você abordará a temática escolhida de forma detalhada. Essa fase é composta por, grosso modo, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Que vão ser desmembrados em capítulos, né? No caso de dissertações e teses. Introdução.
é o cartão de visita do seu trabalho, conforme nós vimos no vídeo do dia 16 de outubro de 2023, né? É através dela que o leitor entenderá o que será discutido no seu estudo. Ela oferece ao leitor um panorama e precisa conter a delimitação do tema, o problema da pesquisa, o objetivo geral, os específicos e a metodologia. Lembrando sempre que é interessante que quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez e não assistiu da apresentação anterior, do dia 16, seria interessante você também assistir o outro vídeo, porque eu me aprofundo muito sobre os elementos textuais da introdução de um trabalho monográfico, tá bom? Desenvolvimento. Sem dúvidas, o desenvolvimento é a parte mais extensa do trabalho. É nele em que o autor vai elaborar o referencial teórico, que deve conter citações de autores renomados que já escreveram sobre a temática, não é? De preferência de fonte primária, evitar o apud, né, que é citado por, né? Sempre use referências atuais e de qualidade, tais como livros físicos e digitais, teses de doutorado, dissertações de mestrado e artigos científicos, né, publicados no Brasil e no exterior. Esses materiais podem ser encontrados no Google Acadêmico, com excelente base de dados para encontrar documentos para fundamentar pesquisas acadêmicas, mas tem Web of Science, entre outros. Além disso, é primordial seguir as normas da ABNT para fazer citações corretamente e evitar plágio acadêmico. Também é indispensável elaborar trechos que expliquem a opinião dos autores. Não seria a opinião, mas as ideias que os autores desenvolvem ao longo das obras publicadas, né? Porque a opinião é senso comum, é subjetividade e não é objeto de interesse da ciência. Assim, além de ligar um parágrafo ao outro, você produz uma pesquisa em tese original. Além do mais, apresenta os resultados obtidos com a realização do estudo. A conclusão também é chamada de considerações finais. É o último elemento textual da pesquisa. Nesse item, você deve mostrar se os objetivos específicos foram alcançados ou não e quais foram os principais resultados. Não insira novas informações, apenas recapitule o que foi desenvolvido ao longo do trabalho monográfico e traga reflexões, traga novos desafios para essa área de pesquisa, e já vai dando uma nuançada naquilo que tu pretendes desenvolver, ou no mestrado, ou no doutorado, dependendo do nível no nível acadêmico em que você esteja. Também é interessante fazer sugestões de pesquisas futuras sobre o tema, assim você contribui para novas descobertas sejam feitas sobre o assunto em questão, né? Pós-textual. A etapa pós-textual ocorre logo após a conclusão, sendo compostas pelas referências bibliográficas, o glossário, apêndice, os anexos e o índice. As referências, né, são obrigatórias e devem ser listadas ao final do trabalho. Você deve colocar todas as obras consultadas para a elaboração dele, sempre em ordem alfabética, obedecendo a ordem alfabética. Por exemplo, eu estou citando um autor, Pierre Bourdieu. E eu li 2 livros de Pierre Bourdieu, publicados por uma editora no Brasil, no mesmo ano de 2020. Como é que eu vou citar essas 2 obras e não gerar confusão no leitor? Porque vai aparecer lá, na minha citação indireta, Bourdieu, 2020. Né? Aí você vai colocar Bourdieu 2020A, que é a primeira obra de 2020 que você cita no texto. A segunda que você cita, você coloca 2020B e assim por conseguinte. Então, isso evita a confusão de um autor, várias obras no mesmo ano, e o leitor não saber qual o livro que você exatamente está referenciando no trecho do seu trabalho. Eu espero que vocês tenham compreendido isso aí, tá?
O et al. É usado para trabalhos feitos com cooperação de vários autores que sejam mais de 4 autores. Se são até 3, você tem de citar os 3 autores e seguido do ano. Eu, geralmente, gosto da citação indireta, em que você cita os autores, o ano, sem precisar colocar o número de página. Eu não gosto daquela citação que é acompanhada de aspas e você coloca lá página 6, página 10, página 12. Eu penso que um estudante de universidade, acadêmico, que já passou por uma graduação, está no mestrado, no doutorado, ele é capaz de fazer uma leitura e de tirar suas próprias conclusões, sem necessitar ficar o tempo todo colocando o autor como refém do texto que ele escreveu. Você tem autonomia de fazer sua própria exegese do texto, de fazer sua própria interpretação e falar com suas palavras, e evitar a citação do número de página. As referências à BNT é o tema mais procurado pelos estudantes, e aqui tem o link de como fazer referências pela BNT, que estarão contidas na descrição do vídeo no canal do Nupeão FOPA. Alguma dúvida? Deixe suas considerações nos comentários em nosso canal. Responderemos com muito prazer e disposição. A minha biografia, né, meu nome de solteiro é Rubens Elias da Silva. Hoje eu sou casado, né? Sou homossexual, né? Faço parte do grupo LGBTQIA e considero importante e relevante a nossa visibilidade dentro da sociedade civil. Então, eu me casei no sentido de posicionamento político, de que nós possamos, né, a partir daí, gerar dados estatísticos capazes de gerar constrangimentos nas pautas de governo e eles perceberem que o nosso grupo, né, esse setor da sociedade, ele é amplo, ele é significativo em número e que precisa ter seus direitos assegurados pela lei e Constituição Federal, tá? Porque as pessoas sempre me perguntam, Rubens, você não é mais Rubens Elias da Silva? Você é Rubens Duarte Nogueira? O que foi que aconteceu? Aí, toda vez eu tenho que explicar, que casei, etc. Tal. Tenho um pós-doutorado em Ciências das Religiões pela Universidade do Quebec, em Montreal, a UQAM, né, onde eu desenvolvi uma pesquisa com povos indígenas no noroeste do Quebec e fiz um estudo comparativo com comunidades tradicionais aqui da Amazônia, né? Sou graduado em jornalismo pela UFPB, no momento eu sou professor associado do IFI, na Universidade Federal do Oeste do Pará, campus Santarém. Sou pesquisador em sociedades pesqueiras na Amazônia, ordenamento pesqueiro, monitoramento e movimento social de pescadores e pescadoras para emancipação social, política e cultural. Também oriento, pesquiso, né, acordos de pesca, instruções normativas relativas ao setor pesqueiro, planos de utilização no setor da pesca, na várzea e ribeirões amazônicos. Estudo também e oriento pesquisadores na área de gênero e práticas culturais na Amazônia e as relações com os recursos naturais, produção e construção de identidades de gênero em contextos rurais no Baixo Amazonas, e eu também estudo, né, teoria queer para auxiliar os estudantes de mestrado que se embrenham nessa nova vertente dentro dos estudos de gênero, dentro dos estudos feministas, e que traz reflexões bastante interessantes sobre novas formas de sociabilidade dentro do universo LGBTQIAPN+. Sou coordenador, no momento sou coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Sociedade da Universidade Federal do Oeste do Pará, né, um programa de natureza interdisciplinar que está na Câmara de Humanas, dentro do extrato interdisciplinar,
e eu sou líder do grupo de pesquisa Socioantropologia da Pesca no Baixo Amazonas, formalmente vinculado ao CNPq, né? Sou professor do mestrado em Ciências da Sociedade e o mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida da Universidade Federal do Oeste do Pará e fui coordenador do bacharelado de Ciências Ambientais. Já realizei 5 projetos de iniciação científica e coordenei um projeto de parceria internacional com a UQAM, Quebec, Canadá. Já realizei 3 projetos de extensão, já publiquei 6 livros, dentre eles autorais, e também como organizador e de coletâneas. Já tenho 7 orientações de mestrado defendidas, uma co-orientação de doutorado em andamento e 4 no mestrado. 7 no mestrado, na verdade. Atualizou agora com a nova turma que entrou no PPGCS. Os meus principais livros, né? O Sob o Olhar do Pai do Mangue, ensaio sociológico sobre a relação homem-natureza mediada por narrativa mítica, publicado em 2011 pela editora Ideia, em João Pessoa. Esse livro, no momento, está passando por uma segunda edição, a editora Palco Editorial de São Paulo, né? Então vai ser lançado a segunda edição, em comemoração aos 12 anos da primeira edição do livro. E lembrando que esse livro ele é resultado da minha pesquisa de dissertação em Sociologia e que em 2011 eu tomei a iniciativa de publicar. O segundo livro é uma compilação de vários textos de pesquisadores na área da pesca, chamado Socioantropologia da Pesca, Estudos Etnográficos sobre Populações Costeiras no Nordeste Brasileiro, também pela editora Ideia, em 2014. Em seguida, publicamos, nós organizamos esse livro, eu, Tiago Almeida Vieira, Eleonora da Silva Alves, Robert Rodrigues Ferreira, nós elaboramos um livro sobre espaços naturais e culturas locais na Amazônia, possibilidades alternativas à Amazônia, né? Pela editora Ribaçã, também João Pessoa. E o nosso programa de pós-graduação organizou um livro, um projeto de extensão feito em 2023, redundou num livro com vários autores, né, que estão todos elencados aqui, para não esquecer o nome de ninguém, que ensina interdisciplinaridade, experiência de pesquisa e extensão na UFOPA, feito com vários pesquisadores e alunos de graduação e de mestrado, conforme preconiza as diretrizes de avaliação da CAPES. E o segundo livro, que é Práticas Interdisciplinares em Projeto Integrado, CGPX, financiado pelo CNPq em parceria com a FAPESPA, também publicado em 2023, que é uma cartilha, né? Os meus principais livros. Os artigos mais relevantes publicados, né, por mim e pelos meus orientandos, né, dentro do NUPEAN, já publicamos 2 esse ano, um em parceria com Lucilene de Oliveira Amaral, né, que é a atuação das populações ribeirinhas frente à política estadual de recursos hídricos no Pará e a gestão da pesca artesanal no Tapajós, na revista Campos Neutrais da Universidade do Rio Grande. O segundo artigo de autoria de Alcilene Magalhães Cardoso, eu e Lucieta Guerreiro Martorano, que é a implementação de políticas públicas de ordenamento fundiário na várzea de Santarém, no Pará, instituições, atores e gestão ambiental, também publicado em Campos Neutrais, e que foi publicado há poucas semanas atrás, né? Em 2011, a convite da professora e antropóloga Maristela Oliveira de Andrade, fui convidado para escrever um livro sobre minha orientadora de doutorado, Simone Maldonado, para falar de trajetórias de mulheres e gênero na antropologia. Esse artigo foi publicado na revista Raízes, da UFCG, eu coloquei aqui UFPB, perdão, da Federal de Campina Grande, Simone Maldonado e seu legado à antropologia da pesca.
Em 2021, eu publiquei um artigo em língua francesa, em parceria com Laurent Gérôme, né, o antropólogo francês que fez a tutoria do meu pós-doutorado no Canadá, que é Seres da Água e da Floresta, Imagens do Território e Relações entre não-humanos e as cosmologias autóctones do Quebec e do Brasil. No Canadá não se fala não se usa o termo tradicional e nem indígena, se usa o termo autóctone, porque os indígenas canadenses, eles trabalham com a ideia da autogestão do território indígena, né? Eles se autogerem, né? E indígena no Canadá é percebido como uma terminologia ainda da perspectiva colonialista do Canadá através do Reino Unido, né? Então, eles usam o termo autóctone, né? Que não é usado no Brasil. O artigo seguinte foi feito em parceria com o pesquisador Robert Rodrigues Ferreira, acordo de pesca como gestão de recursos, o caso da Ilha de São Miguel em Santarém, foi publicado pela Revista de Antropologia da Universidade Federal do Pará, em 2018. Um outro artigo nosso também foi publicado, né, entre mim e Robert, né, a construção dos acordos de pesca e políticas públicas para a gestão dos recursos pesqueiros na região de Santarém, Pará, num recorte entre 1990 e 2004, publicado no Social em Questão. O outro artigo também foi no Social em Questão, feito em parceria com Marcélia Cardoso, eu e Eleonora Shiba, né? Eleonora Shiba e Alessandra Branches, pescadores artesanais, conflito de interesses e os recursos pesqueiros como capital natural crítico, com a leitura desse conceito em Henrique Leff, né, pesquisador mexicano importante nessa área de desenvolvimento sustentável. A gente analisa essa proposta teórica de Henrique Leff, analisando o caso do Lago do Juá, aqui em Santarém, e o processo de assoreamento e de poluição da água do lago, e como isso afeta o recurso pesqueiro, né? Um outro texto também escrito por mim, que é Por uma Reforma Agrária Aquática, luta por reconhecimento social dos ribeirinhos do Rio Tapajós para a construção de acordos de pesca, publicado em 2018, antes da aprovação da instrução normativa que estadualizou um trecho do Rio Tapajós aqui em Santarém, e que foi criado um acordo de pesca no fim de 2022 e que passou a ser implementado agora e está na fase de monitoramento, né? E daqui a 3 anos será avaliado os impactos ambientais e sociais desse grande acordo de pesca no Rio Tapajós e como ele tem alterado, né, de forma positiva ou não, tanto a ictiofauna como as condições de vida dos ribeirinhos, das mais de 100 comunidades ribeirinhas que vivem ao longo do rio Tapajós, mas que nem todas estão dentro do acordo de pesca, né? E, por fim, coletoras de sementes do Tapajós, mulheres, saberes práticos, relações de gênero e floresta, que foi um artigo publicado por mim e por Fernanda Bonfim na Revista de Antropologia do Rio Grande do Norte, do programa de pós-graduação, que foi o artigo que me introduziu no mundo mesmo acadêmico propriamente dito, porque foi a partir dele que eu consegui montar, né, juntamente com os meus colegas na UFOP, a gente conseguiu montar uma excelente equipe, 2 equipes, na verdade, conseguimos montar a PCN de criação do Programa de Ciências da Sociedade e Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, porque quando um pesquisador passa a publicar em revistas com qualis acima de B2, ele já credencia esse pesquisador a fazer parte de um programa de pós-graduação, né? Então, tudo começou com coletores de semente do Tapajós. Eu tenho um carinho imenso por esse material, e foi ele que me deu
essa entrada no universo da Amazônia, as diversas dinâmicas socioambientais, né? E eu sempre vislumbrando aí o papel da mulher como elemento importante na geração de renda e no processo de autonomização dentro de uma sociedade organizada a partir do patriarcado e as relações não muito amistosas de gênero, né? E, por fim, siga nosso canal, interaja para que ele possa ser alcançado por mais estudantes de pós-graduação. Siga o canal no Peão FOPA, que tem aqui o QR Code para você localizar o nosso canal aqui. É só colocar a câmera que ele vai te direcionar para o nosso canal. Eu agradeço imensamente a presença e estou aguardando o comentário de vocês. Comenta lá embaixo nos comentários. É necessário que os estudantes que assistirem o vídeo comentem a publicação, porque é o comentário que vai dizer que você esteve presente, que você assistiu o nosso curso e que vai receber um certificado se tiver 75% de presença, né, emitido pelo próprio NUPEAN, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até mais.